Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel. É só digitar e chega lá. Liturgia referente ao dia 18 de agosto de 2025, segunda-feira, 20ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do livro dos Juízes, capítulo 2, versículos do 11 ao 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores, que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhe juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho, seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, adorando outros deuses, deixando o Deus vivo, o Deus único. Olha, Deus castiga também quem sai do caminho correto. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 105 na Bíblia Vulgata, ou 106 na Bíblia de Jerusalém, os versículos 34 a 35, 36 a 37, 39 a 40, 43 a B e 44, refrão, 4a. Lembrai-vos de nosso Senhor, segundo o amor, para com o seu povo. Repetamos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com o vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis, acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança.
Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez o provocavam. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Repitamos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Primeiro vamos recepcionar o Evangelho, vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, vamos ver o que está escrito sobre Mateus 19, versículos do 16 ao 22. Um jovem dono de muitos bens consulta Jesus sobre o que fazer em vista de entrar para a vida eterna, expressão equivalente a entrar no reino dos céus, ser salvo. Pratique os mandamentos. É a resposta de Jesus. Isso o moço já faz, mas acredita que deve fazer algo mais. O que me falta ainda? Jesus o estimula a dar um passo de qualidade, propondo-lhe que vá, venda todos os seus bens e doe aos pobres. Depois venha para me seguir, disse Jesus. Radical mudança de mentalidade e de atitudes. Estar totalmente disponível para o reino dos céus, esse passo o jovem não consegue dar. A riqueza domina seu coração. Ele não é capaz de se desfazer delas, das riquezas. São sua segurança. Volta para sua condição social, não saltitando de alegria, mas triste, porque tinha muitos bens. Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida. Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Para quem quer entrar na vida eterna, é preciso cumprir os mandamentos. Porém, para quem quer chegar até o final, é preciso desfazer-se de tudo o que tem, dar aos pobres e seguir Jesus. Quem quer ter uma vida perfeita, né? A primeira afirmação já é algo bom, mas permanecer aí é como permanecer sem chegar à meta final. Caminhemos como os que seguem em peregrinação a um santuário. Não podemos parar na metade do caminho. Bom é realizar todo o percurso até o final, porque aí encontraremos a vida em plenitude. É uma reflexão mais simples esta do livro Palavra e Vida. Vamos ver aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia. É uma reflexão mais aprofundada. Mateus 19, versículos 16 ao 22. O Evangelho precisa ser colocado no seu contexto imediato.
logo depois do que foi falado antes. O capítulo 19 do Evangelho de Mateus, no qual se fala da relação com os outros, com os bens e com o outro Deus, ele, apesar dos versículos iniciais, tem como tema a relação com os bens desse mundo. Os bens deste mundo não são a meta a qual deva sacrificar a minha vida e a vida dos outros, mas simplesmente meio de usar na medida em que sirva para viver como filho e irmão com plena liberdade. O que é nosso, na verdade, nos divide dos outros. O que damos deixando de ter nos une aos outros. Os bens materiais são bênção e vida se os compartilhamos, são maldição e morte se os retemos para compulsivamente acumulá-los. Para um filho, porém, os bens são dons do Pai para serem compartilhados entre os irmãos. Acumulá-los é deixar de ser filhos para se tornar escravos. Escravos do egoísmo, escravos dos bens materiais, escravizadores dos irmãos. Quem acumula, diz o mestre Faust, torna a si mesmo escravo de egoísmo e os irmãos escravos da miséria. Digno filho do Pai e livre irmão dos irmãos é aquele que é capaz de usar os bens para servir os irmãos. Jesus, pobre, livre e fraterno, nos dá a graça de sermos pessoas livres, que sabem servir-se de todas as coisas ao invés de servi-las e ser por elas subjugados como escravos. Somos filhos de Deus e senhores do mundo, justamente na medida em que, com ele, o mundo, servimos os irmãos. A interpretação dessa passagem evangélica tem uma longa e enviesada história. Lucas certamente a toma ao pé da letra. Jesus realiza hoje o ano santo, jubileu. A igreja primitiva leva adiante a salvação do filho, procurando viver a fraternidade. Trata-se, porém, de um gesto de liberdade, ao qual ninguém é obrigado. Orígenes ensina que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais para poderem participar dos seus bens espirituais. São João Crisóstomo alerta que a pobreza interior é necessária, mas insuficiente. É preciso ajudar os pobres com os bens materiais. São Basílio ensina que mesmo os pais de família devem desfazer-se da riqueza, que, segundo ele, é um supérfluo, para viver o mandamento do amor que exige certa igualdade. Em outras palavras, a preocupação pelo futuro dos filhos não deve ser um pretexto para descuidar o presente dos irmãos. Os cristãos têm procurado interpretar e viver essa palavra de Jesus com maior ou menor dificuldade de acordo com as circunstâncias, sempre rejeitando o amor, a riqueza e a posse que prejudica irmãos. Devemos não nos apegar ao dinheiro. O dinheiro é importante para a nossa vida, mas sem o apego excessivo. Ele não pode ser um fim. O dinheiro é um meio para realizarmos aquilo que nos leva a ter uma casa, um alimento, uma roupa. É isso que o dinheiro serve. É para isso que o dinheiro serve. Santos do dia 18 de agosto. Santa Helena, imperatriz. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Flávia Júlia Helena nasceu em meados do século III na Ásia Menor. Era descendente de uma família pobre e se tornou uma bela jovem, inteligente e bondosa. Casou-se com Constantino, que seria imperador de Roma. Entretanto, Constantino separou-se de Helena, deixando-a separada também do filho por 14 anos. Com a morte do pai, o filho de Helena, também chamado Constantino, mandou trazer sua mãe para a corte. Nesta época, Helena já era cristã e tratou de rezar pela conversão do filho. Auxiliado pela sabedoria de Helena, o filho tornou-se o supremo imperador de Roma, recebendo o nome de Constantino o Grande. Para tanto, teve de vencer seu pior adversário, Maxêncio, na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma. Inspirado pela oração de Helena e por um sonho,
Constantino pintou cruzes nas bandeiras usadas na batalha e acabou alcançando a vitória. Neste mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente toda e qualquer perseguição contra os cristãos, editou o famoso Decreto de Milão de 313, onde concedeu liberdade de culto aos cristãos e deu a Helena, sua mãe, o honroso título de Augusta. Helena passou a se dedicar na expansão da evangelização e crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos. Patrocinou a construção de igrejas católicas, mosteiros e ajudou a organizar as obras de assistência aos pobres e doentes. Apesar de idosa e cansada, foi em peregrinação para a região da Terra Santa visitar os lugares da Paixão de Cristo. Conta a tradição que Helena ajudou em Jerusalém o bispo Macário a identificar os lugares, olha que coisa importante, da Paixão de Cristo. A verdadeira cruz de Jesus. Ela morreu no ano 330. Santa Helena, rogai por nós. Santa Helena, que fez muito pelo cristianismo. De acordo com o site do Vaticano, a vida de Santa Helena foi caracterizada pela riqueza espiritual, bem mais do que a material, ligada ao prestígio, bem antes de sua conversão, que ocorreu em idade adulta. Pelas poucas notícias existentes, emergem a sua humildade, generosidade e dedicação ao próximo. Helena, de família plebeia e pagã, nasceu em meados do século III, provavelmente em Drepamin, na Bitínia, no Golfo da Nicomédia, hoje Turquia. Esta cidade, mais tarde, foi chamada de Helenópolis, em sua honra, em sua homenagem, pelo seu filho e futuro imperador Constantino. Ali, segundo Santo Ambrósio, Helena exercia o cargo de estabulária, ou seja, a estalajadeira encarregada dos estábulos. A modéstia e a delicadeza de Helena levaram o jovem oficial Constâncio Cloro a apaixonar-se por ela, apesar do seu nível social mais elevado. No entanto, quis casar-se com ela, levando-a consigo para Dardânia, nos Balcãs. A jovem, que não tinha direito ao título honorífico do seu marido, foi uma esposa fiel. No ano 280, em Naisso, na Sérvia, deu à luz ao filho Constantino. As virtudes militares e políticas de Constâncio consentiram-lhe obter, junto com Galério, o título de César, mas era preciso ratificar a sua elevação pelo novo sistema político da tetrarquia. Por isso, os imperadores Diocleciano e Maximiano, em 293, obrigaram-no a divorciar-se de sua esposa e a se unir em matrimônio com a enteada do segundo, Teodora. Então ele deixou Helena. Helena foi afastada da família e do filho, que até então havia educado com dedicação e amor. Nunca desanimou, pelo contrário, permaneceu humildemente na sombra, enquanto Constantino foi elevado à corte de Diocleciano. No ano 305, quando Constâncio Cloro se tornou chefe do império, o jovem filho o seguiu à Grã-Bretanha, onde participou da campanha contra os Pite para suceder-lhe. Após a sua morte por aclamação do exército, entre as suas primeiras medidas, o novo imperador mandou chamar imediatamente sua mãe, Helena Flávia Júlia, a qual foi condecorada com o título de Augusta. A mulher, cuja efígie foi cunhada nas moedas desde então, teve livre acesso ao tesouro imperial. As honras jamais influenciaram seu coração. Pelo contrário, estimularam a sua atenção inata para com o próximo, que se concretizou em dar esmolas, satisfazer as necessidades materiais dos pobres e libertar numerosas pessoas de prisões, das minas e do exílio. Olha que coisa importante fez Santa Helena. Suas obras de misericórdia refletiam a fé de Helena, luminosa e contagiosa, a ponto de muitos perceberem a influência que teve na conversão do seu filho e promulgação do Edito de Milão em 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos após 3 séculos de perseguição. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão
e convidava os famintos para o almoço, servindo-os pessoalmente. Em 326, um acontecimento perturbou a vida da família. Constantino mandou matar primeiro seu filho Crispo por instigação. Meu Deus do céu. Que coisa, gente. Olha, mandou matar o próprio filho. Que situação é essa? Primeiro por instigação da madrasta, Fausta, sua segunda mulher, também suspeita de acometer a sua honra. Diante desta tragédia, com 78 anos de idade, Helena manteve firme a sua fé, fazendo uma peregrinação penitencial à Terra Santa. Ali mandou construir 2 basílicas, a da Natividade, em Belém, e da Ascensão, no Monte das Oliveiras. Essa iniciativa inspirou Constantino a construir também a Basílica da Ressurreição. No Gólgota, ao mandar destruir os edifícios pagãos construídos pelos romanos, aconteceu uma prodigiosa descoberta da verdadeira cruz. O cadáver de um homem que jazia sobre o madeiro encontrou milagrosamente a vida. Os 3 cravos que perfuraram, melhor dizendo, o corpo de Jesus, foram doados por Helena para Constantino. Um foi encastrado na coroa de ferro, conservado na Catedral de Monza, como a lembrar que não existe soberano que não deve sucumbir à vontade de Deus. As preciosas relíquias estão guardadas na Basílica Romana de Santa Cruz, de Jerusalém. Santa Helena morreu em 329, aos 80 anos de idade, num lugar não identificado. Ainda moribunda, foi assistida por seu filho, que depois levou seu corpo para a Via Labicana, em Roma, onde foi sepultado em um mausoléu feito para sua homenagem. Seu sarcófago de pórfiro, transportado ao Latrão no século XI, hoje está conservado no Museu Vaticano. O culto a Santa Helena espalhou-se no Oriente e no Ocidente, onde ela é celebrada, respectivamente, em 21 de maio, no Oriente, e 18 de agosto, no Ocidente, associada iconograficamente ao símbolo da cruz. A grandeza espiritual de Santa Helena foi tamanha a ponto de ser inserida junto com os santos André, Verônica e Longino entre as estátuas monumentais postas aos pés dos pilares da cúpula de Michelangelo na Basílica do Vaticano. Santa Helena, rogai por mim, rogai por nós. Santo Agapito, mártir de Palestrina, Itália. Santo Agapito é santo do dia 18 de agosto. De acordo com o site do Vaticano, Agapito, papa por quase um ano, foi enviado pelo rei dos godos a Constantinopla para dissuadir o imperador Justiniano de retomar a Itália. A missão não teve êxito, mas o papa conseguiu uma nova vitória contra a heresia do monofisismo. Durante o seu retorno a Roma, Agapito faleceu em 536. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Abba, papaizinho do céu. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados. Temos que crer em Jesus como Deus, temos que ser batizados e temos que nos arrepender dos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/